o que contam os seus girassóis, os czares dos seus girassóis, os caminhos dos seus girassóis pro novo mundo. Revolução Russa é? A Revolução Russa é, sobretudo, uma tentativa dos homens colocarem em prática um mundo bem melhor do que aquele que existia em 1917. Quem é o senhor? Eu sou Vladimir Popov, filho de pais e mães russos, Dmitry Popov e Zinaida Popov. Eles eram da Rússia, região Sibéria, e a localidade é uma aldeia que se chamava Moleshvlok. A Moleshvlok em russo representa, quer dizer, pequena depressão. Na Sibéria, Altai, região de Altai. Czarismo e bolchevique. Os bolcheviques, é o partido da maioria, que ele vai acabar com o czarismo, vai acabar com a família real russa. Não só acabar enquanto vigência de poder, mas vai acabar fisicamente. A família Romanov, a família Nicolau II, acaba sendo fuzilada no próprio ano de 1917. Para existir o comunismo, era necessário se colocar fim à dinastia Romanov. O que o senhor sabe como os seus pais viveram? O que eles faziam como camponeses? Eram camponeses e eles tinham uma vida muito bem organizada antes da Revolução. Isso era quando? Até o 1928. Até 1928. O que faziam seus pais em Moleshvlok até 1928? Eram agricultores. O que se plantavam lá? Trigo, feno, e lá produziam muita melancia. Pós-Primeira Guerra e Revolução. A pós-guerra, a União Soviética, a Rússia, ela abandona a segunda, ela sai da Primeira Guerra Mundial antes mesmo que ela terminasse. Em 1917, há um acordo chamado Brest-Litovsk, no qual a Rússia abandona a guerra ainda em curso. E a Rússia abandonou a guerra exatamente para concentrar suas tropas e as poucas verbas que possuía para concretizar a Revolução Russa e dar prosseguimento à Guerra Civil. Qual a importância ou qual a simbologia da semente de girassol para aquele período? Plantavam muito girassol, exatamente. Plantavam girassóis porque extraíam óleo para o consumo do girassol. E as sobras eles vendiam para o comércio. Organização dos sovietes e Lenin. Uma das principais medidas tomadas por Lenin foi a organização dos sovietes, dos conselhos populares. Mesmo antes da Revolução, de outubro, novembro de 17, alguns meses antes, o Lenin já estabelecia esses conselhos. E é o Lenin que legitima, que oficializa que a administração da Rússia revolucionária tinha que ser feita
em todas as instâncias por esses conselhos de trabalhadores, os sovietes. O que o senhor ouviu ou leu depois, ou soube dos seus pais, sobre as dificuldades do período da Revolução? Bom, em primeiro lugar, o governo confiscou todas as propriedades particulares, desestruturou todas as famílias e montou são fazendas coletivas, que chamava Savkhose e Kolkhose. Seriam, traduzindo, são pessoas quando se reúnem, reuniões de camponeses que trabalhavam na mesma fazenda, no mesmo local, muito grande, e dormiam tudo num galpão só. Então mudou radicalmente a vida de todos. Eles perderam as propriedades, Sim, viraram para todos? Perderam as propriedades, perderam as casas, enfim, perderam tudo que eles possuíam. Partido Bolchevique derruba o governo provisório. O Partido Bolchevique, ele vê o governo que havia sido instituído em fevereiro, março de 1917, da Revolução Branca, da primeira fase da Revolução de 1917, como extremamente reacionário. Por quê? Porque era um governo que buscava alianças com o próprio capitalismo, tentando atrair capitais ingleses, franceses, europeus em geral, para modernizar a Rússia. E os bolchevistas, o Lenin e a própria Revolução não queria essa presença internacional, do capital internacional, nessa Rússia revolucionária. O que acontecia nesse período se alguém fosse pego consumindo girassol? A pena para quem apanhasse um girassol, assim, porque é uma recreação. As pessoas comiam girassol como recreação. E se apanhasse uma pessoa com girassol, a pena era de 20 anos de trabalhos forçados na Sibéria ou na prisão. O que o senhor ouviu dos seus pais e do grupo de siberianos que decidiram fugir para tentar a vida em outro mundo? O que levou eles a sair de lá? O que levou eles a todas as dificuldades, supressão da religião, supressão de todos os direitos e principalmente falta de gêneros alimentícios. Revolução Vermelha. A Revolução Vermelha, acima de tudo, é o nome que foi dado a esse movimento comunista de 1917. O próprio vermelho foi utilizado em vários sentidos e até hoje, se nós pegamos inclusive nos Estados Unidos, os russos são geralmente chamados de Reds, de vermelhos. Resumidamente, o que é a Revolução Russa para o senhor? A Revolução Russa, segundo os meus pais, e pelo que a gente acompanhou lendo, ela foi muito desastrosa para o povo russo. Muito desastrosa. A Revolução Russa, ela eliminou muitas pessoas, houve muita perseguição desnecessária, muita gente inocente perdeu a vida por causa dessa revolução. Morte de Lenin, Stalin
versus Trotsky. A morte de Lenin em 1924 abriu a disputa pelo poder entre Stalin e Trotsky. Quem seria o segundo governante da Rússia revolucionária, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Entre 1924 e 1927, intrigas, conflitos, assassinatos, tudo é colocado em ação para decidir quem seria o novo líder do Partido Comunista da União Soviética. Em 1927, Stalin vence essa disputa. O que os seus pais contaram para o senhor depois de como eles saíram, fizeram a fuga? Eles não tinham conhecimento de geografia, porque eram camponeses e não tinham estudo, né? Não tinha conhecimento de geografia. Então, eles achavam que algum lugar no mundo tinha um lugar melhor para eles viverem. E saíram andando para a divisa do Afeganistão. E lá eles saíram da Rússia fugidos, porque não podia sair da Rússia. Aí eles atravessaram os Himalaias a pé até Afeganistão. E foram presos e iriam ser repatriados. Com a intervenção de um inglês, levaram eles para a Índia, onde eu nasci em 1934. Stalin, comunismo concentrado, Trotsky, comunismo expansionista. O que distinguia, no primeiro momento, o Trotsky do Stalin era a tentativa de se pensar qual seria o prosseguimento do processo comunista. O comunismo deveria ser disseminado por todo o mundo, a União Soviética deveria abrir agências, mandar agentes secretos ou agentes oficiais para os demais países para fomentar a revolução comunista ou não. Trotsky aceitava essa proposta, enquanto que Stalin acreditava que o primeiro momento era de consolidação do comunismo na União Soviética e que não deveria ficar se criando mais inimizades com os países capitalistas. O senhor nasceu na Índia em 1934, já o lugar onde eles conseguiram... Uma vida organizada, lá eles arrumaram emprego, serviços, eles moraram de um ano na Índia. O inglês foi solidário e os indianos, recepção. Muito. Houve uma recepção muito grande. Comunismo num só país ou comunismo internacional? Esse era o conflito. Stalin ganha pensando no comunismo em um só país, numa primeira fase da história do comunismo. O senhor nasceu onde? Bangalore. Onde fica? Bangalore fica perto na região de Nova Delhi, perto de Nova Delhi. Bangalore é uma cidade litorânea. Quando o senhor nasceu? Em 1934. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial alterou de uma maneira significativa a imagem que o mundo capitalista tinha da União Soviética. Porque a Stalin, a União Soviética, lutou ao lado dos Estados Unidos, da Inglaterra e mesmo do Brasil durante os anos de guerra de 1939 a 1945. Stalin foi considerado um personagem bondoso, tanto que ele era muito conhecido, o nome dele era José Stalin, ele era conhecido como Tio Joe. Então, uma pessoa íntima, afável. Então, há uma mudança temporária dessa imagem que o mundo ocidental tinha em relação à União Soviética.
tem passagens duras, de muita dificuldade ao longo da fuga. Para o senhor citar algumas. Muita. Eles subiram a uma montanha por nome de Pamir. Essa montanha eles levaram um dia para subir e um dia para descer. Mas quando eles estiveram no cume da montanha, lá tinha muito gelo. A montanha estava congelada e não tinha lugar para dormir. Aí eles encontraram uma cabana muito pequenininha, construída pelos contrabandistas. Para poder dormir, eles ficaram todo mundo em pé, um perto do outro, porque não tinha espaço para deitar, e permaneceram em pé. Aí quando amanheceu o dia, aí veio uma pessoa e disse para eles: olha, vocês vão indo para onde? Nós vamos indo para a Índia. E estava todo mundo com fome, porque eram 72 dias de viagem, né, que eles fizeram, né, a pé. E não tinha mais nada para comer. Ele disse: o meu cavalo quebrou uma perna e daqui mais ou menos umas 6, 7 horas de caminhada vocês vão encontrar ele no gelo. Ele está congelado. Vocês podem aproveitar e comer ele. Foi o que salvou eles. Se não fosse esse cavalo, eles tinham morrido, inclusive. Fantasia da Guerra Fria. A fantasia da Guerra Fria se estabeleceu como uma imagem na qual a União Soviética era o território do demônio, era o território de todos os descalabros, que não havia nada de positivo naquele mundo dominado pelos comunistas. Isso não quer vitimizar os comunistas, porque os comunistas diziam a mesma coisa acerca do mundo capitalista. Tudo que estava de errado, tudo que havia de mal no homem se pronunciava entre os capitalistas. Esse conflito, que é um conflito econômico, político, ideológico, militar, também foi um conflito cultural. Como foi a oportunidade em Marseille, na França, do grupo de siberianos russos virem para o Brasil? Então, como eu havia dito agora mesmo, que a Liga das Nações Unidas, né, os ingleses tinham comprado uma gleba no Brasil, do rio Tibagi até Maringá. São 110 quilômetros de terra que era dos ingleses. Então, eles fizeram uma proposta. Nós enviaremos vocês para o Brasil, vocês vão trabalhar na lavoura e vão receber 5 alqueires cada família. Fica condicionado, quando vocês venderem essas propriedades, vocês vão pagar, vocês têm uma dívida com a coroa inglesa da viagem e do assentamento onde eles ficaram em Londrina. Tanto é que quando aconteceu isso, meu pai, quando vendeu o sítio, ele teve que acertar isso aí, porque a Companhia de Terras Norte do Paraná pertencia aos ingleses. Leitura romântica e leitura satanizada do comunismo. As leituras que, inclusive no Brasil e até hoje se faz da antiga União Soviética, estão baseadas em 2 perspectivas antagônicas bem diferentes. De um lado, existe uma visão romântica, segundo a qual a União Soviética era o paraíso dos trabalhadores e lá o homem alcançava o seu apogeu enquanto ser humano, enquanto a sua potencialidade de realização. Por outro lado, nós temos uma visão
que também está presente até hoje, segundo a qual a decadência do homem, a destruição do homem se deu através do comunismo. Entre uma e outra, nós preferimos ficar no meio termo. O comunismo e a União Soviética não foi tudo de bom que alguns diziam, mas também não foi só aquilo de mal que muitos outros afirmaram. Qual o caminho que foi feito do navio do grupo dos ingleses para o Brasil? Há um fato curioso. O navio que vinha trazendo a todas as famílias, inclusive eu já neném, né, estava no navio, ele fez uma escala em Marselha, na França. Aí eles ficaram um dia lá na França, conheceram a cidade. Da França vieram para Santos e de Santos eles foram direto para São Paulo. Chegando em São Paulo, pernoitaram em São Paulo e de São Paulo foram direto para o Paraná, para Londrina. Foi a primeira, foi a viagem inaugural do trem, porque o trem chegava até Ourinhos e ali no Rio Paranapanema não tinha ponte. O que acontecia? O trem retornava para São Paulo. E na viagem que eles fizeram para ir para Londrina, foi a inauguração da ponte, a primeira viagem que foi feita até chegar na estação de Londrina. E quando eles chegaram em Londrina, tinha aquela festa, soltaram fogos, tudo, e eles achavam aquilo estranho, porque nunca viram uma coisa... A ocupação dos russos, então, que gerou a cidade de Londrina. Exatamente, exatamente. E de outros estrangeiros que vieram, espanhóis, de todas as nações. Só que quando eles chegaram em Londrina, não tinha nada, só tinha 2 pensões e uma dúzia de casas. Praticamente não tinha recurso nenhum. E para eles poderem chegar aonde as terras foram dadas a eles, cedidas, né? Eles foram dentro da mata, fazendo picada e levando farinha e sal nas costas. Capitalismo e comunismo. Nem céu, nem inferno para ambos. O capitalismo, tal como o comunismo, possui qualidades, mas ao mesmo tempo possui deficiências. Nenhum dos 2 regimes conseguiu coadunar uma questão importante, a liberdade e a realização humana com o quê? A exploração. Ambos exploravam de uma maneira radical. Aqui nós falamos do capitalista, do salário baixo. Por outro lado, nós pensamos na União Soviética, na qual os indivíduos passavam por necessidades para a maior parte de sua produção no campo ou na indústria ir para o Estado. Então, nós não temos aí nenhum regime, nem o capitalismo, nem o comunismo, como, vamos dizer, equações que responderam às necessidades e às questões básicas da realização do homem enquanto homem. O que o seu pai ou sua mãe conversaram, o que o senhor soube deles, sobre o que eles achavam sobre o comunismo? Eles nunca apoiaram o comunismo. Para eles foi um regime muito cruel. Porque o regime comunista na Rússia, na época, ele chegou a dividir as famílias. Pai denunciava o filho, filho denunciava o pai, e as pessoas eles iam prendendo as pessoas porque não concordavam com o regime. Qual foi a emoção pessoal do senhor de ter conhecido um pouco de Moscou agora, como um presente quase 100 anos depois da Revolução, certo, e um pedacinho da aldeia? Foi muito emocionante.
não dá para descrever. Muito emocionante você, depois de quase 100 anos, você pisar num lugar onde a tua mãe colhia morango. Cem anos depois, vivemos sem opção. 100 anos depois, 100 anos da Revolução, até hoje nós não conseguimos colocar uma outra opção no lugar do comunismo. Hoje nós somos praticamente órfãos. Ou nós aceitamos e até glorificamos o neoliberalismo, ou um liberalismo mais clássico, mas nós não temos opção. Nós somos uma civilização e uma cultura em busca de saídas, porque aquela que um dia nós vimos não se realizou plenamente, nem enquanto um processo histórico, nem enquanto um projeto que nós assumiríamos sem nenhum tipo de medo. Que sentimento o senhor tem sobre a Rússia? O que o senhor espera da Rússia? Estão tendo também seus problemas financeiros, as dificuldades, mas tem belos shoppings, tem muita comida, não falta nada. O transporte é ótimo, o combustível é barato, é metade do preço do nosso combustível. Então hoje eles têm uma vida organizada, mas eles estão trabalhando muito para isso. E a liberdade? Total. E eu notei que a liberdade é total, porque durante 15 dias que eu viajei em todo lugar, nunca ninguém me pediu um documento. Só na identificação da alfândega, na ida e na volta, só. Passei por vários lugares onde tinha guardas, tudo. Ninguém me pediu documentação para identificação. O que contam os seus girassóis, os quizares dos seus girassóis, os caminhos dos seus girassóis pro novo mundo. Não seguiram sós, suportaram frios e males, as cavernas, as montanhas, recortaram desatinos, a incerteza, a fuga e o medo. Sem saber qual era a sorte, sem querer, sem querer. Eis que a Índia não é ao norte, sem saber, sem saber. Qual era a fome? Siga a pé,
a Sirinagar. O que contam os seus girassóis, os quizares dos seus girassóis, os caminhos dos seus girassóis pro novo mundo não seguiram sós. Dona Zina, siga firme, sem olhar pra luz do cume, que me cega, mas me leva a outro costume, que me ensina, eis que em si o sangrar é libertar. Não vou voltar, não vou voltar, vou seguir pra Bangalore. Não vou voltar, não vou voltar, de navio enfim chegar. Não vou voltar, semear num novo mundo. Meu girassol, meu girassol, meu girassol.